Boa noite a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. Até teve uns aplausos assim no final. É difícil escolher os filmes para o ciclo. A gente tem uma equipe que sugere filmes, a gente fica assistindo. E esse é um filme que eu e o Mis assim bancamos. Minha equipe não queria muito, mas eu acho um filme super interessante. E além de poder discutir a questão da religião, a gente também pode discutir a questão das drogas e dos tratamentos, principalmente aqui no Brasil, os tratamentos ou supostos tratamentos religiosos para dependência química. Mas eu queria dar as boas-vindas a vocês, em nome do MIS, em nome da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e em nome da Folha de São Paulo. Quem depois tiver interesse em retomar o debate hoje, a Folha, depois de 1, 2 ou até 3 dias, né, Laura, ela faz um artigo sobre o debate. E o artigo costuma ser muito fiel ao debate, então, se alguém tiver algum interesse, na Folha, na Ilustrada eletrônica que fica o artigo sobre o debate, tá bom? Eu queria falar que a religião sempre foi um tema da psicanálise. Ela é um tema da psicanálise em vários sentidos. É um tema da psicanálise porque o pensamento freudiano nunca... Não consigo abrir aqui meu celular. O pensamento freudiano nunca deixou de considerar a religião como algo fundante do ser humano. Não só as religiões oficiais, como a gente tem aqui, a religião católica, mas a religiosidade como algo fundante das culturas humanas e muito ligada à moralidade. Então, isso no começo, né, quando Freud conseguia já observar que o nosso inconsciente estava muito ligado às formas mágicas de pensamento mágico, religioso, e que isso continua no inconsciente como uma forma de pensamento para todos nós. Mas não era só isso, ele continua investigando a pesquisa dele, quando ele vai falar da religião católica, do cristianismo, da organização dos grupos como o grupo da Igreja Católica, mas como o Exército, são fontes de interesse em que ele vai pesquisar como é que esses grupos se organizam e como é que nós nos relacionamos dentro desses grupos. Também, já no Mal-Estar na Civilização, que é o tema do nosso ciclo de cinema, ele fala da religião, pelo menos em 2 momentos diferentes. Primeiro, do sentimento oceânico, que é um sentimento que está na base de toda a sensação de que a gente pertence a alguma coisa. O próprio ensaio, Mal-Estar na Civilização, começa com um debate sobre o sentimento oceânico. O Freud está conversando com o Roland, agora esqueci, Roland, obrigada. Roland, que é um escritor, que é prêmio Nobel francês, e o Roland está falando, olha, eu tenho um sentimento que eu pertenço a algo maior, eu faço parte de alguma coisa que me dá até um alívio na minha existência. E o Freud vai dizer que não, esse é um sentimento que a gente tem, talvez até desde antes do nascimento, porque a gente faz parte de algo maior, você está no útero, você está dentro de um ambiente em que tudo faz sentido, depois tudo faz sentido porque não te falta nada. Depois você sai do útero, mas você continua sendo atendido em todas as suas necessidades, e você vai fazendo ligações com as pessoas que atendem você, e demora para você perceber que você está sozinho no mundo e que você está desamparado. E a religião entra nesse lugar em que você não precisa se sentir tão sozinho no mundo, porque tem um Deus ou alguém que olha por você, e você pertence a alguma coisa, tem um pai que cuida de você.
Então, essa é a primeira das citações, digamos assim, da religião no mal-estar na civilização. Depois, ele vai explorar o sentimento do desamparo e vai dizer da importância da religião para proteger o homem da neurose e para proteger também o homem da psicose. Então, a religião seria uma espécie de tratamento grupal, social, que protege o homem de adoecer ainda mais ou se desesperar ainda mais. Além disso, no próprio ensaio, que a gente podia dizer que é um ensaio sobre a infelicidade, ele vai tratar da infelicidade, como é difícil para o homem ser feliz no mal-estar na civilização. Ele vai falar, agora vou falar um pouco mais ligado ao tema, de que uma das formas que a gente consegue ser feliz é usando drogas, álcool e substâncias intoxicantes, né, que mexem com o nosso cérebro. Porque a felicidade é uma coisa muito difícil de obter. E, nesses instantes em que a gente usa drogas, quase todo mundo aqui, imagino que beba, pelo menos de vez em quando, ou use outras drogas de vez em quando, não é? A gente se sente melhor, fica relaxado, fica mais feliz. E também aí mora o perigo de você ir desenvolvendo uma relação mais abusiva ou até uma dependência com as drogas. Mas eu quero apresentar para vocês agora os nossos convidados. Primeiro, a Maria de Lourdes de Souza Zemel, que eu chamo carinhosamente de Lurdinha. Ela foi minha colega de formação quando nós nos formamos psicanalistas. Então, nós nos conhecemos há mais de 30 anos. E eu estou procurando aqui o mini currículo dela. Bom, ela é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro fundador da ABRAND. A ABRAND é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, e terapeuta familiar, membro da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. E ela realiza trabalhos de prevenção ao abuso de drogas em diferentes instituições desde 1977. Ela também é coautora do livro Liberdade é Poder Escolher e autora do livro Alcoolismo, da editora Blucher, do qual eu sou coautora com muito orgulho. A gente vai começar ouvindo a Maria de Lourdes, ou Lurdinha, que é assim que eu a chamo, e depois eu apresento o Neif Haddad, da Folha de São Paulo, para vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Bom, boa noite. Eu espero que vocês não se assustem com o monte de folha que eu tenho aqui. Essa é uma forma de eu me controlar. Eu vou falar no máximo 15 minutos. É que eu começo a falar, eu fico muito animada, e, para eu me controlar, eu trago as folhas. Então, eu queria agradecer o convite, através da Luciana, que é minha amiga e tem me ajudado a introduzir as drogas na Sociedade de Psicanálise. Que vocês pasmem, mas é um lugar onde existe muito preconceito também em relação a esse assunto. Eu apresento as drogas e a Luciana é o aviãozinho do conhecimento que introduz as drogas lá dentro, né? Obrigada, Lurdinha. Nós fazemos uma parceria em relação a isso, né? Tenho aqui alguns psicanalistas, espero que eles não divulguem esse nosso tráfico. Eu tenho muito prazer de estar ao seu lado, estou te conhecendo hoje, e muito obrigado pela presença de vocês também. A minha fala vai ter 2 tempos. Um primeiro tempo sobre o filme e as drogas, e um segundo tempo sobre a questão da internação nas clínicas religiosas, que é um problema hoje muito sério aqui no Brasil. Eu trabalho com essa questão desde os anos 70, quando eu tinha 20 e poucos anos. E o meu interesse pelos usuários se deu porque, de verdade, no hospital psiquiátrico onde eu trabalhava,
eles eram marginalizados. Os psicóticos eram doentes, os neuróticos eram doentes e eles eram os sem-vergonhas, ou os vagabundos. Eu continuo, hoje eu tenho 70 anos, e eu continuo enfrentando esse mesmo problema. Eles ainda são os vagabundos e os sem-vergonhas. No filme A Prece, nós podemos testemunhar o sofrimento desses rapazes, o sofrimento que muitas vezes leva à morte, tamanho é o desespero deles. Essa morte pode ser real, como aconteceu com um dos rapazes, pode ser uma morte psíquica, ou pode ser uma morte social, como é o caso de um outro rapaz, que, apesar de estar sem usar droga há muito tempo, ele não consegue voltar para a esposa dele e para o filho dele. Ficar preso ao sistema do tratamento é como ficar preso a uma nova droga, segundo o meu ponto de vista. O Freud já nos dizia, em 1930, no seu texto do Mal-Estar da Civilização, o seguinte: o serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e o afastamento da miséria é tão valorizado como benefício que tanto indivíduos como povos lhes reservam um sólido lugar na sua economia libidinal. A eles se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se que, com a ajuda do afasta-tristeza, podemos nos subtrair à pressão da realidade a qualquer momento e encontrar refúgio no mundo próprio que tenha melhores condições de sensibilidade. É notório que justamente essa característica dos entorpecentes determina o seu perigo e nocividade. O Freud já sabia de tudo isso. O Tomás, o nosso protagonista, me impressionou pelo sofrimento e pela solidão. Eu vi o filme hoje pela terceira vez, e não sei se aconteceu com vocês, mas o meu coração ficou apertado o tempo todo. Eu fui uma das pessoas que aplaudiu porque acabou, e acabou daquele jeito. Né? Patrícia Flack, na sua tese de doutorado, diz que sofrer deriva do latim sufrire, termo pelo qual os velhos romanos designavam quem estava sob ferros, acorrentado, submetido à força, fosse escravo ou prisioneiro. A situação da criatura padece de todos os infortúnios capazes de lhe ferir, machucar corpo e alma. O Tomás chegou sozinho, não teve visita familiar, não tinha família, ele adotou lá um pai, mas ele deixou lá esse pai que ele adotou também. Logo, ele mostrou que o contato corporal era precioso para ele. Na abstinência, e a abstinência da heroína é terrível, ela dá câimbras viscerais, os rapazes deitaram em cima dele e ele agradeceu a isso. A heroína é uma droga semissintética, ela vem da papoula e ela é depressora do sistema nervoso central. Ela era a droga de preferência do Tomás. Ela é uma droga, eu não quero fazer propaganda, mas ela é uma droga fantástica. Ela é uma droga, mas ela é filha da puta. Ela é orgástica, e daí, talvez, a necessidade de se procurar por Deus. Tomás também procurou e encontrou, na relação a dois e no orgasmo corporal, uma satisfação. A droga é uma forma de satisfação individual, não é a dois. Ela dá uma satisfação solitária e ela é consumida pelo usuário. Hoje, nós consumimos drogas, nós não usamos drogas. Antes, nós fazíamos rodas de fumo. Enrolávamos junto o baseado, ouvíamos junto uma música, tínhamos tempo para isso. Hoje não temos mais tempo, temos que dar um tapinha para entrar na aula, um tapinha para enganar o nosso pai. Né? Nós dividíamos o nosso sangue
com a cocaína, para usar a cocaína, dividíamos o nosso sangue usando a heroína. Esses rituais de uso são protetores para o próprio uso. Hoje não podemos mais fazer isso porque, de verdade, tem o HIV. Então, todos esses rituais, mesmo da divisão do partilhamento do sangue, eram protetores. A heroína tem uma forma de usar, se usa a heroína injetável, uma forma seguinte de uso é fumar heroína, certo? É uma sequência para você sair do vício. O encontro com Deus, assim como o encontro com a droga, também é individual e solitário. Deus se encontra com cada um de nós e faz as suas exigências. Temos que amá-lo acima de qualquer coisa. A droga também faz suas exigências. Ela nos promete que teremos uma sensação de quase morte e não morreremos. É isso. Usamos drogas para tentarmos não morrer, para vencer a morte, tendo a sensação de morrer. Precioso, né? Escorrotado, um estudioso da história das drogas, fala da possibilidade de falar com os deuses e de uma experiência de morte e renascimento oferecida por algumas drogas. A religião apresenta aos usuários um ritual rígido e repetitivo, onde ele pode se apoiar, e, muitas vezes, isso ajuda alguns usuários muito desorganizados. Ela apresenta uma esperança de um encontro com um ser superior que vai acalentá-lo. Um pai grande, poderoso e sempre bom, que sempre acolhe. A Madre Superiora esbofeteou Tomás e depois acariciou-o. Por que será que ela podia? Eu me irritei muito com ela. Tomás tentou encontrar-se com Deus, se prontificou até a ser sacerdote, não conseguiu. Preferiu ou escolheu a vida do encontro mundano e humano, sexual, carnal. O tratamento religioso é uma forma de tratamento, não serve para todos. Nem todos nós conseguimos nos encontrar com Deus. Nem todos nós queremos esse encontro. Alguns de nós queremos a medicação. Outros queremos passar a usar drogas de forma moderada. Outros conseguimos e fazemos a chamada redução de danos. Com a heroína, como eu disse, se passa do uso injetável para a inalação, e o que se olha é a vida do sujeito, desde o seu corpo até seu trabalho, seu contato com a família, com seu parceiro sexual, etc. Precisamos também olhar para a nossa comorbidade, que outra doença psíquica nos acompanha, que outra droga usamos. Outros fazemos terapias familiares, análises pessoais, terapias comportamentais. Muitos são os caminhos. Se somos usuários, não quer dizer que perdemos a nossa capacidade de pensar. Podemos ajudar aos técnicos nas decisões sobre nós, sobre as nossas vidas. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive alguns meses atrás, numa roda de conversa, numa instituição que se chama Edley. Eu estava na roda de conversa, eu sou a psicanalista da Sociedade de Psicanálise, e do meu lado estava o Ioki. O Ioki é um craqueiro que mora na Cracolândia. E eu estava tão encantada de estar do lado do Ioki que eu perdia o rumo da prosa muitas vezes. E o Ioki punha a mão no meu braço e falava: Lourdinha, nós estamos falando disso. Ele era muito mais lúcido que eu em determinados momentos. E ele era o craqueiro e eu a psicanalista. Então, e o objetivo dessa roda de conversa era isso mesmo, dar voz para os usuários. Eu fui o exemplo claro de que dei a voz mais clara possível para o Ioki, né?
Aqui no Brasil, felizmente, nós usamos pouca heroína. Eu digo felizmente porque ela tem essa situação difícil, né? A nossa preferência foi para a cocaína e para o crack. Mas, hoje em dia, o nosso sábio governo e o nosso sábio ministro da Saúde decretaram que o melhor tratamento para todos os usuários é o que as comunidades terapêuticas oferecem. Todo o dinheiro governamental dos CAPs foi para elas. As comunidades terapêuticas, em geral, são coordenadas por ex-usuários, sem qualquer formação. Deus forma todos. Pobre Deus, né? Que responsabilidade é dele. Tratar de dependentes químicos é uma tarefa difícil, como a de tratar de qualquer outra questão. Exige estudo, cuidado e trabalho grupal. Eu trabalho há mais de 40 anos e, muitas vezes, enfrento grandes dificuldades e ainda aprendo muitas receitas novas. Eu quero contar 2 experiências para vocês. Eu participo de uma rede nacional de pessoas que trabalham com essa questão. E, recentemente, eu tinha que encontrar um psiquiatra para um rapaz que estava usando anabolizante de cavalo, um psiquiatra em Maceió. Eu nunca tinha lidado com um rapaz que usasse anabolizante de cavalo. E, quando eu estava procurando o psiquiatra em Maceió, alguém me disse: Lurdinha, não é para o psiquiatra que ele tem que ir primeiro. Ele tem que fazer uma desintoxicação, porque essa droga faz com que o cara tenha um quadro psiquiátrico pela intoxicação renal. Se você mandar para o psiquiatra vai medicar errado. Eu não sabia. Eu ia fazer uma besteira. Outra experiência, uma receita nova que eu aprendi essa semana e que eu não vou dar para vocês, é que tem uma manteiga de maconha. De certo, algum de vocês já sabe a receita. Pois é. Você queria saber, né? Pois é, tem uma manteiga. Alguns já devem saber, os mais jovens já devem. Eu aprendi essa semana a receita. Particularmente, você está se perguntando para ela se ela sabe, né, Júlio? Ela deve saber, claro. Eu aprendi essa semana a receita da manteiga de maconha. Então, não é para os mais velhos, é só para os mais novos, né? Bom, voltando às nossas comunidades terapêuticas, não podemos decretar uma forma de tratamento como a única para a nossa população. Não podemos aceitar isso, qualquer que fosse a forma. Não podemos fazer esse desvio de dinheiro público e exigir que a população de baixa renda acredite em Deus na marra. As comunidades terapêuticas são religiosas e hoje já temos muitas denúncias de maus-tratos acontecidos nessas comunidades. Violências seríssimas. Esse tipo de tratamento está associado a um retrocesso. Ele faz uma exigência de abstinência absoluta, ele não permite uma escolha do usuário. Se vocês lembram, se perguntava no começo do filme para o Tomás as coisas, ele não respondia, e se foi aceitando tudo como se ele tivesse respondido. Ele está ligado à internação compulsória e à ideia de que o usuário é incapaz. E também existe uma ideia de que as comunidades terapêuticas foram criadas porque tem uma epidemia de crack no país. E isso é mentira. A Fiocruz, uma instituição científica credibilizada, ganhou dinheiro, e muito dinheiro, do governo para fazer um levantamento de uso de drogas no país. Teve os resultados da pesquisa impedidos de serem publicados por muito tempo. Nós tivemos que fazer um barulho absurdo, né? Eu estou falando todas as pessoas que lidam com essa questão. E o que estava escrito lá, na pesquisa da Fiocruz? Que não tem epidemia de crack. Sabe qual que é o nosso problema? O que todos os meninos falaram lá no filme: o álcool. O álcool é o grande problema, nosso brasileiro também. Na própria Cracolândia se fez um levantamento e se viu que o grande uso de droga na Cracolândia, o principal uso de droga, é o álcool.
Mas o álcool não dá voto. O álcool é difícil e demorado de tratar. O crack dá mais voto, né, gente? Sai mais no jornal, desculpa. Sai mais no jornal, né? É mais sensacionalista, né? Nós temos que tratar do uso de álcool das pessoas. E tem um dado mais importante que tudo: nós temos que olhar para as pessoas e não para as drogas. Esse é o ensinamento importantíssimo que a psicanálise nos deu. Desde o início, o Tomás não respondeu, e responderam para ele, por ele. Muito obrigada. Obrigada, Lurdinha. Ela está dizendo que falou menos de 15 minutos, que era o que a gente tinha combinado. Eu vou agora apresentar para vocês o Neif. Neif Haddad. Ele é jornalista da Folha de São Paulo, foi editor de esportes do jornal e editor de projetos especiais, gastronomia e turismo. Um dos criadores do Guia da Folha. Também foi editor assistente da Ilustrada. Ganhou 5 vezes o Prêmio Folha e recebeu o Prêmio Society for New Design Annual Creative Competition, é isso? Que nem com óculos eu enxergo. Por seu trabalho durante a Copa de 2014. Além de todas essas qualidades do Neif, não é a primeira vez que ele vem debater cinema e psicanálise conosco, provavelmente a 6ª vez, se eu não me engano, e ele sempre traz coisas muito interessantes sobre os filmes, ele agrega muita coisa para a gente. Então, é um prazer poder estar com você aqui e te escutar. Obrigado pelo convite, Luciana, mais uma vez. Enfim, espero que eu corresponda à expectativa. E também é um prazer, Lurdinha, dividir a mesa com você e dizer que eu também fiquei interessado nesse esquema de introdução de drogas na sociedade de psicanálise. Pode ser na Folha também, a gente pode fazer o mesmo esquema. Nós somos Pode perigosas. Introduzir no jornal esses... Eu anotei, fiz 3 anotações principais aqui. Na verdade, é um rascunho, não é nada tão bem embasado ou profundo como o que a Lurdinha falou, mas eu acho que talvez ajude a gente a entender um pouco melhor o filme. Primeiro, sobre o diretor, Cédric Kahn. Ele é um dos principais nomes do cinema contemporâneo francês, tem 56 anos. Ele é também ator e roteirista, mas a paixão dele é mesmo o trabalho como diretor. Ele começou a filmar nos anos 90, mas ele embalou mesmo com 3 filmes que são os seguintes. Em 1998, ele lançou um filme chamado Tédio, que é basicamente a relação entre um filósofo e uma adolescente. Em 2001, lançou um filme chamado Roberto Succo, a história de um serial killer italiano. E, em 2004, saiu Red Lights, que é um longa-metragem sobre a história de uma crise de um casal de meia-idade. E o que tem em comum entre esses 3 filmes é que todos abordam, de maneiras diferentes, mas todos abordam obsessões sexuais. Então, até esse momento, até 2004, a carreira do Cédric Kahn era muito voltada para essa temática das obsessões sexuais. Daí em diante, ele começa a ampliar os temas do cinema dele. Em 2014, ele lançou um filme chamado A Vida Selvagem. É um filme bem interessante, com um ator ótimo chamado Mathieu Kassovitz. E é um filme, basicamente, sobre a relação entre um pai e os seus 2 filhos, uma relação bem pouco convencional,
os filhos estão com a mãe, a guarda é da mãe, e o pai, numa das visitas, acaba roubando os 2 filhos, e eles passam uma década longe, viajando, tal. E agora A Prece, que é um filme que foi lançado no ano passado, passou no Festival de Berlim, que é sobre a desintoxicação dos jovens e esse mergulho na religião. Ele acabou de dirigir, só para vocês verem o ecletismo do Cédric Kahn, ele acabou de dirigir um filme, uma comédia dramática com a Catherine Deneuve, chamada Feliz Aniversário. Então, o movimento que eu vejo que ele faz é de ampliação dos temas, só que o estilo dele é cada vez mais econômico, cada vez mais sóbrio. Esses primeiros filmes eram muito verborrágicos, tinha um tom mais elevado, assim. E ele está... vocês veem que esse é um filme... o estilo é bastante conciso, bastante sóbrio, né? O segundo ponto, que é uma das coisas que mais me fascinam nesse filme, é a relação entre o Tomás e o Pierre. Porque que é basicamente uma relação entre o passado e o futuro. Eu digo isso pelo seguinte, a gente fica sabendo, ao longo do filme, bastante sobre o Pierre. Ele se casou, e dessa relação nasceu um filho que está com 4, 5 anos, e é um filho que ele mal vê. Acho que ele fala que viu 4 vezes, 5 vezes. E, no entanto, apesar do casamento e apesar do filho, ele continua se drogando muito até ter um infarto e ser encontrado embaixo do banco, né? Então, eu vejo o Pierre como um personagem que carrega um passado. O fardo do Pierre é muito pesado, de modo que impede que ele avance para o futuro. Ele está sempre patinando naquela rotina da clínica de reabilitação. E tem um detalhe que eu percebi, eu já tinha visto o filme 2 vezes antes, e um detalhe que eu não tinha me dado conta, que agora eu percebi, que quando, na despedida do Tomás, tem aquele encontro de todos os jovens, ele dá um abraço forte no Pierre, e, passado um tempinho, o Pierre solta, se afasta dele, o que me passa a ideia de que é como se ele tivesse envergonhado, porque o Tomás toma uma atitude que ele não teve a coragem de tomar, embora estivesse na clínica há muito mais tempo do que o Tomás, né? E o Tomás, ele é o outro lado da moeda, porque a gente quase não sabe nada sobre o passado dele. A gente sabe que ele, assim como o Pierre, ele foi viciado em heroína, e a gente sabe muito rapidamente que ele foi recomendado para o Marco, o coordenador da clínica, por um padre chamado François. Quase nada. E, no entanto, a hipótese que me passa, a hipótese que me parece plausível nesse caso, é que o passado do Tomás não aparece porque esse período dele na clínica, esse período, de certa forma, é utilizado por ele como uma forma de anulação do passado. Para o bem ou para o mal, ele acaba se reinventando nesse período. Então, isso permite com que ele esteja totalmente livre para o futuro. Ele vai leve para o futuro. É diferente do Pierre, que carrega
esse peso familiar. Então, o Tomás ele toma essa decisão de entrar para o seminário, que depois acaba sendo desviada, mas, enfim, esses meses na clínica dão a condição para que ele tome a vida dele nas próprias mãos, assim, uma coisa que o Pierre não conseguiu em momento nenhum. E é curioso que ele trate o Pierre como pai, e, na verdade, a sabedoria dele é uma sabedoria evidentemente intuitiva muito maior do que a do Pierre. E um terceiro ponto que para encerrar aqui, é o olhar que o filme faz, que o filme apresenta sobre o cristianismo, que me parece um olhar bem complexo e interessante, porque o diretor, embora seja agnóstico, ele não... enfim, embora não. Ele demonstra essa característica não endossando esse método de muito trabalho, de muitas orações, como uma forma de recuperação dos jovens. Mas por outro lado, ele também não faz pelo menos não me passa essa leitura, ele não faz uma demonização da fé católica. Isso não está... É tudo mais complicado do que essas duas vertentes. A gente não está num terreno polarizado. Então, ao mesmo tempo que tem o adolescente que se mata lá no meio do filme, a gente vê alguns jovens que parecem autenticamente satisfeitos, felizes. Tem uma cena que eu acho bonita, que é o momento em que eles estão na mesa tocando violão, e aquilo não parece fruto de uma lavagem cerebral ou qualquer coisa do tipo. Eles parecem realmente aproveitando esse momento de alegria, congraçamento, tal. E mais dois aspectos sobre esse olhar complexo dele é que o lugar dessa chamada evangelização, essa região da França é de uma beleza sublime. Então, talvez fosse mais cômodo, uma opção mais fácil para o diretor, levar esses jovens para um lugar escuro, escondido, de certa forma, reforçando essa coisa condenatória da religião, de doutrinação, enfim. Pelo contrário, os jovens estão esse processo todo se dá perto da natureza, num lugar muito bonito. E, além disso, as músicas, eu não entendo, gosto de música, mas não sou especialista, mas me parece que as músicas são muito bem interpretadas. São as últimas vezes que eu fui à missa, em situações de, enfim, casamento e esse tipo de coisa, me chamou a atenção como as músicas são ruins, e, no entanto, aqui as composições são interessantes e as músicas são muito bem interpretadas. Então, os quadros eram franceses. Então, isso tudo, eu acho que colabora para um quadro muito mais complexo do que a gente poderia imaginar inicialmente. Ou seja, tentando fazer uma síntese, não há um endosso do diretor em relação a esse tipo de tratamento, mas ele também não demoniza, ele não acha que ali é tudo descartável e tudo condenável. E tanto que todo esse processo
ele acaba permitindo ao Tomás que tome um novo rumo na vida dele. Então, me parece que o saldo para ele é positivo. Para o Pierre, provavelmente não, e para outros também não, mas, enfim, eu acho que é isso. Eu vou agora passar a palavra para vocês. Vocês podem fazer perguntas aqui para os nossos debatedores. Vou pedir que sejam breves e que se apresentem também para a gente saber quem está perguntando, tá bom? É só levantar a mão que o microfone chega. Às vezes demora um pouco para chegar. Mas levanta de novo a mão que ela vai te ver, tá bom? Bom, boa noite. Meu nome é Rodrigo Dório. 2 pontos que me chamaram a atenção. A primeira é a questão da culpa, né? Falar de mal-estar na civilização, falar da culpa universal. Tem um momento da fala que um jovem fala para o Thomas: não importa o que você queira, se você quer ficar sozinho, importa que você peça desculpas. Então, aquela culpa contínua, né? E outro momento, para mim, fantástico do filme é o xiste, né? Que os pregos em Jesus, né? Que eles, mesmo com toda aquela questão de seguir uma norma, seguir uma regra, eles precisam de um momento em que o inconsciente precisa se manifestar no xiste, que é a brincadeira dele feito que Cristo caiu do prego lá do amigo vendendo, né? Então, acho que são 2 pontos. Depois eu vi até um pouquinho a Lourdinha nesse sentido. A gente vai ouvir mais algumas pessoas e depois a gente passa a palavra aqui para... Ali também tem um senhor ali com a mão, tá bom? Não, vai. Depois chega lá. Bom, eu gostei dos comentários dos 3 que falaram. Pegaram aspectos diferentes, eu achei interessante. E eu queria compartilhar, acho que até como uma forma de agradecimento ao comentário de vocês, compartilhar alguma coisa que eu pensei e, se fizesse sentido para vocês, de ouvir vocês sobre isso. O que me pareceu é que o tratamento que é empreendido na clínica é o tratamento da religião, né? Quer dizer, é uma repetição, não é da mesma coisa, uma insistência e uma repetição. É uma coisa que não sai do lugar, né? Acho que quase que a condensação disso aparece naquela cena que eles estão cavando aquele buraco, e o que faz depois? Agora tapa o buraco. É o mito de Sísifo, né? É uma condenação permanente e cíclica, né? E realmente acho que o elemento de cura que aparece, né, é quando é o que entra nele como a religiosidade, né, através da aparição da madre, não da madre do filme, mas da moça que ele encontra, né, da filha do... não lembro o nome do personagem. Sibila. Então, é isso que faz a virada, né, nele, essa entrada nele da religiosidade, não da religião. Então, fazendo essa distinção. Oi, meu nome é Alberto. Eu concordo, digamos assim, com a manifestação da Lourdinha quando ela falou a respeito da inserção da religião no tratamento, no sentido de que a força do indivíduo, a força da cura, está na crença, está em algo abstrato e não está dentro do indivíduo, na força do indivíduo de superar a droga, ou melhor, a drogadição. Eu tenho algumas dúvidas e tenho uma manifestação a fazer. A dúvida é com relação ao canabidiol. Eu acabei de tomar conhecimento de uma amiga que teve que entrar no canabidiol por conta de um problema de saúde. E o canabidiol, que é medicinal,
recebe o mesmo tratamento que a droga psicoativa, praticamente. Então, eu queria saber o que acontece no dia a dia. E também tem uma boa notícia a respeito de uma universidade no exterior que oferecerá cursos sobre marihuana, está em espanhol, que se enfocam principalmente no crescimento da planta e, mais importante aún, em los usos e vantagens medicinais que se podem obter através do cannabis. É um curso universitário de 2 anos em que, eu não sei se... Inclusive, a pergunta que eu faço é, já existe algo semelhante aqui no Brasil? Obrigado. Só espera. Eles vão falar e depois a gente volta a palavra para vocês, porque também se é muita... A gente esquece aqui, tá bom? Bom, começando pelo final. Só uma ressalva. O que o senhor falou não é nem pergunta. Meu nome é Franca, não sou psicólogo nem psicanalista. E queria dizer que, nesse ponto, dentro dessa cura, não foi a religião, é a espiritualidade. É bem diferente. O menino saiu tão mais forte com a decisão dele, que até os olhos estavam transformados dentro do carro, na hora que ele foi encontrar com a moça. Com a decisão dele, até a música na cabeça dele mudou. Eu queria dizer isso, que não é religiosidade, é espiritualidade. E que ninguém é de ferro, né? Que bom que ninguém é de ferro, né? Eu entendo um pouco diferente de você, mas começando pelo canabidiol. A maconha é uma droga psicoativa, isso é, ela atua no nosso sistema nervoso central, ela é considerada uma droga perturbadora do nosso sistema nervoso central, assim como a heroína é uma droga depressora do nosso sistema nervoso central, como o álcool é depressora e a cocaína é estimulante. Não sei se interessa isso a vocês. O canabidiol é uma coisa retirada da maconha e que é uma medicação. Se você toma o canabidiol, você não tem nenhum barato e você não fica viciado. Essa é uma grande luta. Quando eu fui uma das fundadoras dessa instituição que se chama Abrande, e olha para a minha cara, vê se eu tenho cara de maconheira ou de drogada, com 70 anos. Com 80 eu acho que eu vou começar a usar, mas com 70 não tenho cara de drogada. Eu e o professor Carline, mais 900 pessoas que trabalham com isso, o professor Carline tem 90 e tantos, e é um cientista de renome internacional. Eu sou fichinha perto dele. Nós montamos essa instituição como uma forma de defender a maconha medicinal. E saiu nos jornais todos, não sei se na Folha, eu não posso te acusar publicamente, mas saiu nos jornais todos que nós éramos maconheiros por conta disso, porque nós estávamos defendendo o uso da maconha medicinal. Até hoje, porque, de verdade, a maconha medicinal era colocada na mesma lista que a morfina. De verdade, é uma luta incrível para que as mães que precisam usar da maconha medicinal para os seus filhos, que têm convulsões, etc. e tal, tudo isso que vocês já ouviram falar de mil maneiras, e se usa a maconha. Hoje a Anvisa já liberou, a preços altíssimos, tal, mas já temos isso liberado pela Anvisa. Entende? Já tem uma luta que foi vencida, né? Talvez o Sérgio possa até me informar melhor que eu, mas foi uma situação muito desgastante essa, com todas essas denúncias, com processos, etc. e tal. Cada luta dessa é uma luta inglória e absurda, porque tem muito dinheiro envolvido. Sim, existem milhares de cursos no Brasil, feitos pelas universidades. Existe um desmonte disso tudo nesse momento, feito por esse governo. Mas existem cursos online, se vocês quiserem, não sei se existe uma forma de eu informar isso ao MIS, à Folha, a sei lá quem mais, mas eu tenho acesso, eu faço parte da rede das drogas de fornecimento, como eu já disse para vocês, do conhecimento dessas coisas. Eu tenho
Eu participo de uma rede nacional e internacional de informação. Então, eu posso fornecer, mas, sim, no Brasil existe, em São Paulo existem muitos cursos, não só referente à maconha, e no próprio governo existe cursos online e, até muito pouco tempo, cursos de muito boa qualidade. Eu concordo, Júlio, que existia uma situação que não era da religião, que existia uma religiosidade colocada ali, que era preciosa, mas eu acho que não é por conta dela que o olho do menino brilhou. Aquele menino tinha uma condição interna dele. Ele teve essa oportunidade de, ali, desenvolver essa condição interna, no encontro com essa menina, no encontro com aquele rapaz, com o Pierre, né? Ele teve uma oportunidade de desenvolver qualidades dele. Ele tinha, provavelmente, uma condição de resiliência e condições psíquicas preciosas que ele desenvolveu por ele próprio. Talvez ele desenvolvesse numa análise, talvez ele desenvolvesse numa terapia X, e ele desenvolveu ali. Aquela menina também foi preciosa na vida dele, né? Eu acho que é precioso também o que você falou da culpa e do xiste, só que a culpa era... Ele não se sentia culpado, não tinha por que ele pedir desculpa. Ele não se sentia culpado. E é verdade, eram frases prontas. Eram frases prontas que queriam enfiar na cabeça dele. Mas é verdade que também os momentos... Eu não concordo tanto com você, Haddad, que existiam tantos momentos preciosos. Eu acho que existiram poucos momentos preciosos das relações dele. Eu via, um pouco diferente de você, eu via aqueles meninos muito tristes. Eu via aquele momento da música como um momento de muita alegria e via alguns momentos entre eles como momentos de encontro e que os olhos deles estavam mais tranquilos. De resto, eu via eles numa posição um pouco falseada, como o próprio Tomás, como a madre acusou o Tomás. Eu vi eles também, muito obrigado, porque aquela cara de bondade daquela madre, a mim, não sei. Eu não gosto de muita bondade, eu prefiro a coisa mais na porrada. Entendeu? Não pode nunca ter porrada, meu Deus do céu, não é? Quem é bom demais tem que rezar muito. Tem que rezar muito porque, de verdade, tem muito pecado. Eu sempre acho que quem tem... Desculpa, gente, mas os religiosos me desculpem, mas quem tem que rezar muito, para mim, tem muito pecado. Eu não sei. Fala você agora. Já falei muita besteira. Não, eu acho que... Eu acho que eles estavam alegres na ausência da madre, né? Não, na verdade, não. Eu acho o seguinte, eu não disse que eles tinham uma rotina esfuziante, sexo, drogas, rock and roll, não é isso, mas é que... Sexo, drogas e rock and roll é alegria também, Mas eu acho que tem... Eu acho que tem essa cena do violão, deles se divertindo, tem a cena do teatro, que dá tudo errado e eles se divertem. Tem aquele momento em que um deles, o Marco, anuncia que os dois vão se casar. Então, eu só acho temerário que a gente considere esse processo de uma forma muito uniforme de sofrimento. Eu acho que não é isso. Enfim, eu acho que é mais complexo. Agora, eu queria aproveitar o comentário sobre que você falou da Sibila, que tem uma dualidade que eu acho bonita no filme, não é original, mas é bonita, que é o céu e a terra, porque ele decide ir para o seminário depois da experiência na montanha, bem perto do céu, né? E o céu retoma esse signo da transcendência, da espiritualidade, de tudo isso. E ele decide, depois que ele desiste do seminário, ele vai ao encontro da Sibila, que é uma arqueóloga dedicada a trabalhar a terra.
E a Terra é o signo da realidade, do erotismo. Então, eu acho que é bonito como o filme vai se alternando entre esses dois universos. Daqui a pouco chega. Som. Boa noite, gente. Boa noite. Diz seu nome, por favor. Carlos Edson Roveri. Eu sou aposentado, né? Cabelo branco, assim, desse jeito, que só pode ser. Né? Eu queria fazer duas observações. Uma sobre uma colocação que a Lourdinha fez e outra com o Haddad, né? Lourdinha, quando você coloca que a Fiocruz não deixou... A pesquisa da Fiocruz não pôde ser divulgada, na verdade, é muito simples para mim isso daí, né? O álcool, que é a droga que a Fiocruz detectou que é mais utilizada no Brasil, é uma droga lícita. Então, tem grana, e tem história, tem o lobby de todas as indústrias de bebida. Vocês sabem qual que é a bebida mais vendida no mundo? Mas disparado, no mundo inteiro. É a 51, gente. É a 51. É baratinho. Lá em Nova York, eles compram assim de... Então, a minha observação é essa aí. E do Haddad, quando você fala que ele coloca a religião, tudo, né? Eu acho que a pedra de toque é exatamente isso aí do filme. Tanto que em nenhum momento, na clínica, eles mostram alguma medicação. Tanto que... Exatamente. Tanto que, quando o menino está para morrer lá na montanha, ele pede a Deus, me salve, meu senhor. E ele é salvo. Claro que tem implicações muito mais profundas aí, né? Mas eu acho que a religião é uma coisa muito séria, gente, para salvar as pessoas, né? Eu não tenho religião, né? Fui criado na Igreja Católica, mas não tenho religião. Mas eu acho que a religião é uma coisa muito forte na vida das pessoas para esse sentido, tá? Boa noite, muito obrigado aí, tá? Aqui, pode falar. Se apresenta, por favor. Alan Victor Meyer, da Sociedade. Eu discordaria da Lourdes Zemmel quanto à freira. Curiosamente, eu também não tenho grandes simpatias por essas freiras mandonas e autoritárias. Mas, no caso desse filme, para mim, ela capta no menino um momento em que ele está mentindo para ele mesmo. A porrada que... Aí que está. Ela dá a porrada nele como um ato analítico. É o ato analítico, no caso, que acorda o menino qual é o meu desejo, que finalmente vai permitir a ele um reencontro com seu erotismo, com a menina. Então, eu achei que a personagem da freira, colocada pelo Kahn, é a freira que saca que o menino está num processo de auto-engano. E aí, mesmo que não seja o que ela gostaria que ele encontrasse, que seria a religiosidade, ele se encontra com o desejo dele. E o desejo dele é o que vai prevalecer no filme, e que é o sonho dele. E, portanto, no fim, o caso dele é bem sucedido nessa terapia. E a religião, enquanto algo repetitivo, é aquele momento da contenção do insuportável da supressão da droga. Como sempre se diz, a droga é Deus imediato, né? É o paraíso que depois acaba e precisa tomar mais droga e aí vai levar à morte, né? Sabemos disso. Então, essa é a minha interpretação da madre, que eu achei. E concordo com o Júlio, que foi embora, mas a questão da religiosidade, que para mim se junta com o que a moça lá atrás falou sobre a espiritualidade, que coloca uma outra dimensão, que percorre o lado, digamos, repetitivo, determinante, chato,
dessas instituições e, ao mesmo tempo, um outro processo que transcorre entre as pessoas e que torna o filme bastante complexo desse aspecto. E não vou falar mais, mas eu acho que dá para pensar bastante sobre isso. Muito obrigado. Quem é que está com o microfone? Eu, aqui. Ah, ali atrás. Espera um minutinho. Boa noite, meu nome é Ariel, né? E eu queria apenas fazer uma observação que acredito eu que acaba entrando um pouquinho nesse assunto que o meu colega acabou de dizer, né? Que esse instituto, eles, eu posso ver a partir do PR que eles usam métodos religiosos, né? Que são impostos para eles, né? Tipo, não entra numa questão de espiritualidade, acredito eu. E eu creio que a madre é uma pessoa fanática, sabe? Porque o que eu posso acreditar aqui desculpa um momento, que nem Thomas, ele consegue a cura dele através da sua capacidade mental. Ele consegue sentir no coração o que ele realmente quer, porque teve um momento na parte do filme que a gente pode ver que ele cresceu sem um pai, entendeu? Entra até um pouco no que o jornalista falou, que os papéis estão invertidos. O Pierre poderia ser o padre, mas ele não pode ser porque a religião impede dele ser padre, entendeu? Acaba sendo algo que prende muito. E o Thomas, ele quer ser padre porque o instituto impõe que toda a melhora vem a partir de Deus. Só que Thomas, ele teve, vamos dizer, coragem para assumir o seu objetivo em um ambiente que impõe o que é o certo, entendeu? E é isso, boa noite. Tem aqui uma pessoa. Meu nome é Luzemel. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam o que representa e qual a função da casa lá embaixo. Porque tem, não é? Sempre passam por aquela casa, né? Muitas coisas acontecem naquele lugar daquela casa lá. E aquilo me chamou muito a atenção. Não sei se vocês pensam alguma coisa a respeito disso. Toda a parte psicanalítica é com você. Só uma coisa que você de Boné falou sobre que ele é curado, enfim, a gente pode especular qualquer coisa aqui porque o filme acabou, mas eu não seria tão otimista, né? Sabe-se lá o que vai acontecer, né? Não, e pode ser que a arqueóloga virasse para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Vai embora, não quero nada com você, né? Agora, sobre a casa, eu acho que ela tem uma simbologia de ser, ela cumpre um papel entre aquele mundo religioso de muita austeridade, com regras muito bem estabelecidas, e a cidade onde as tentações, onde o pecado, segundo essa visão da Igreja Católica, está instalado. Eu acho que é esse ponto de conexão entre uma coisa e outra. Se apresenta, por favor. Meu nome é Sérgio Miller, sou médico, professor universitário e, entre outras coisas, trabalho também um pouco com avaliação de tecnologia de saúde na Secretaria de Saúde aqui em São Paulo. Eu queria fazer duas observações. A primeira, citação que a Lourdinha fez, né, sobre a questão do tetracanabidiol. A Secretaria chegou, nos últimos 2, 3 anos, a fazer importação direta de 7 ou 8 milhões de reais por mês, por força de ações judiciais, para distribuir essa droga. Houve, na comunidade científica, no primeiro momento, diria que uma superestimação das utilizações e dos possíveis efeitos, inclusive você citou no caso das crianças com convulsão, essa talvez seja a única indicação que parece que existem algumas evidências, embora a análise da literatura mostre resultados contraditórios muitas vezes.
Mas, por outro lado, essa aplicação médica, no nosso entendimento lá, serviu um pouco para tornar mais aceitável, como estratégia futuramente, uma política de redução de danos, que aqui no Brasil ficou um fla-flu isso aí, né? Ou pode tudo ou não pode nada. Então, quer dizer, uma política de um meio termo mais equilibrada, ela certamente se beneficiará do fato de a sociedade ter uma percepção que a droga ela pode eventualmente ter outras indicações, outras interfaces. Mas, de fato, essa época que nós estamos passando, esse momento, não é o melhor momento para discutir esse tipo de coisa, porque a discussão está muito ideologizada, né? A segunda coisa, né, eu acho que assim, esse filme, de uma certa maneira, eu tive um desconforto como médico, e acho que você sabe disso muito melhor do que eu, que você trabalhou durante a sua vida inteira com isso. Esse serviço dessa senhora, ele é o melhor serviço de recuperação de droga do mundo. Então, a porcentagem de gente que aparentemente está ficando boa, feliz, assim, eu acho uma visão muito edulcorada do que é um centro de reabilitação. Quem já foi num CAPES ou num hospital, lá na minha universidade nós fizemos um centro desse, é uma realidade completamente diferente disso que foi passando no filme. Tudo bem que é uma liberdade, a direção de arte é linda, as músicas foram muito bem produzidas, tem todas essas coisas que o Naif chamou a atenção, o céu, a terra, tem várias analogias, mas é quase que uma propaganda de um método absolutamente empírico, né? Essas cenas, por exemplo, do sujeito com a crise de abstinência, quer dizer, e alguém pula em cima da pessoa para tratá-la, quer dizer, isso é um negócio, é um absurdo isso aí, né? Quer dizer, mesmo assim, você admitindo que há uma certa liberdade, etc., aquelas meninas, né? Parece quase uma colônia de férias aquilo lá. Isso está muito longe da realidade, né? Então, e aí, é claro, a questão da religião, etc., assim, lá na secretaria a gente tinha uma experiência com alguns lugares aí que participavam de uma rede aí, que você deve conhecer, aí tinham várias aí, né? Que o pessoal falava que o que trata drogado é Bíblia e enxada. É acordar cedo, trabalhar no pesado o dia inteiro para você ficar moído, e à noite você ouve a palavra e dorme, ou já ouve dormindo, né? E a gente sabe que a literatura mostra que o resultado disso é um resultado, para alguns meses, até razoável, mas ao longo do tempo se perde quase todo o resultado desses dependentes mais graves, né? Então, eu acho que o filme ele não contribui para nenhuma discussão a respeito de reabilitação, de como que esse problema deve ser enfrentado. É apenas uma fábula, uma história aí que conta uma determinada coisa, né? E é verdade, porque em todas as instituições desse tipo que eu estive em várias, e eu já me meti em várias situações, inclusive religiosas, já estive numa delas que eu escrevi uma carta para o Papa, já fiz bastante coisa, entendeu? E não sou religiosa. O que existe de muito interessante é assim, as pessoas estão recuperadas enquanto elas estão lá dentro. Elas não conseguem manter... É que nem aquele rapaz, o Pierre. Elas não conseguem manter a vida fora da instituição. Então, eu tive conversas com vários deles. Por que não sair? Por que não fazer sua vida lá fora? E enchi o saco deles e botei em risco, às vezes, a abstinência deles. Porque eu queria entender, quer dizer, o que te impede de fazer sua vida? Por que não sai devagar? Por que não volta? Por que não faz uma terapia fora? Nada mantém, a não ser você vinculado a essa situação e você trabalhando dentro da própria instituição. Sabe? Se você estiver vinculado à instituição, só que a instituição não consegue manter todo mundo trabalhando lá dentro. É muito interessante isso. Então, os que se mantêm trabalhando, quer dizer, tinha um deles que tinha família e fornecia
a horta ali para eles, não é? Tinha um deles que fazia um vínculo, mas a maioria deles permanece enquanto estiver vinculado à instituição. Eu tive muito contato com rapazes vinculados aos Alcoólicos Anônimos. Hoje eu tenho contato com pessoas que frequentam Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos e que não trabalham lá, que são pessoas da minha clínica e que frequentam esses lugares. É diferente, entende? Agora, se estão internados na situação, não conseguem sair. São PRs. São PRs, não conseguem efetivamente sair e construir a vida fora. Tem uma prisão, uma substituição da droga por esse sistema. É muito sério. Então, nesse sentido, o filme mostra um pouco isso, Sérgio, que é perigoso. Eu acho o seguinte, pode ter essa oferta de tratamento. Mas não só essa. Não só essa. Pode ter essa oferta, pode ter outras ofertas. Quem quiser seguir por essa oferta, quem for religioso e acreditar nisso, tudo bem. Mas eu acho temerário o governo oferecer essa como a única oferta. Entendeu? Isso eu acho temerário e muito sério. Então, de verdade, pode ter essa, pode ter outra, pode ter uma instituição, pode ter o CAPES, pode ter uma coisa ambulatorial, pode ter internação, mas tem que ter um respeito pelo usuário, tem que ter uma possibilidade de esperar o usuário responder e tem que ter um respeito pelo usuário. A sociedade de psicanálise tem que poder receber mais assuntos sobre drogas. Né, Luciana? O seu aviãozinho tem que ser mais aperfeiçoado, Bom, tá? em breve nós vamos lançar um livro sobre a maconha, eu e a Lourdinha. Então, nós já fizemos o alcoolismo e agora nós vamos lançar um livro sobre a maconha. Eu aviso vocês. Oi, pode falar? Cadê? Levanta a mão. Ah, tá. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriela, sou estudante de audiovisual. E perfeito o que a Lourdinha disse sobre a religião. Acho que uma das maneiras de tratar a religião é não impondo ela a ninguém, cada um poder ter o direito de escolha. O interessante desse filme é que eu passei o filme inteiro problematizando na minha cabeça o porquê dele não ter uma história dele, assim, a história dele do passado é muito mal passada, assim, a gente não tem uma solidez sobre o passado dele. E o que eu vejo sobre o filme é que eu não tenho uma solidez sobre as atitudes dele. Ele me parece uma pessoa muito manipulável a todo momento. Quando ele é pressionado, que no caso, quando ele foi pressionado sobre o que você está fazendo aqui, levando umas bufetadas na cara, ele depois, um tempo depois, ele passa por um teste e ele passa por celibato, quer dizer, ele é mega manipulável nesse sentido. Então, para mim, ele não passa uma solidez no que ele faz durante o filme. Mesmo quanto a menina, depois que ele vai... A única solidez, na verdade, que ele tem no filme é essa menina. Porque ele volta para ela em vários momentos do filme, porque ela é a única coisa fora dali que ele tem. Então, me pareceu interessante, por ser um diretor que ele tem os filmes conectados pelas ligações amorosas em outros filmes, esse filme ter essa ligação assim como a única ligação sólida dele entre o passado e o futuro, enfim. É isso. Você sabe que o Freud dizia que o amor e o trabalho são as coisas que mais nos ligam na vida. Se for o trabalho livremente escolhido, né, não é o trabalho escravo, né, e o amor, se você é capaz de amar, porque é difícil amar, é mais fácil ser amado do que amar, né, muito mais fácil. Mas ele, no Introdução ao Narcisismo, é também um ensaio longo dele, ele vai duvidar do amor como cura. No apaixonamento, parece que todo mundo fica curado. Mas saiu a paixão, todos os seus fantasmas, seus demônios retornam, né? Então, a gente só viu um pedacinho da história. Não dá para saber qual que vai ser o futuro do Tomás. O meu nome é Isaac Rodrigues, sou estudante da Unifesp. Sobre duas coisas. Para Freud, né, todo desejo ele se realiza na fantasia, né? O desejo ele não é um objeto a ser alcançado, mas sim um conceito que só vai se realizar na fantasia, né? Não é um objeto a ser alcançado. Então acho que tem muito disso também. As pessoas elas estão ali para cumprir e ir atrás do seu desejo, que é se livrar das drogas.
Então, essa fantasia de se livrar das drogas pode ser encontrada na religião, por exemplo. Então, acho que tem um pouco disso. E já para ele, né, para o Thomas, tipo, a religião não está fazendo o menor sentido. A partir do momento que ele consegue criar um vínculo, consegue criar um laço, ele percebe que ele não precisa da religião para poder se livrar das drogas. Então, talvez tenha um pouco disso. E também, acho que uma coisa que me chamou a atenção, parece que o filme é dividido em 3 blocos. Tipo, nós temos 3 cenas dele dentro de um carro e a plateia julgando ele. Tipo, ele está em perfil e a plateia está olhando diretamente para a câmera e o olho dele vira para a gente e o que você está olhando? O que você está me julgando? Tipo, acho que tem um pouco disso também. E esses 3 blocos, tipo, dão um pouco de direção do filme. Até 2/3 do filme, você tem um julgamento do filme que parece, não, esse tratamento é ok, vai dar tudo certo, todo mundo que está ali está livre. No final, não é bem isso. Não vai acontecer isso, não é todo mundo feliz e não vai ser todo mundo curado. Existe um pouco de erro e de perspectivas diferentes. Acho que é um pouco isso. Meu nome é Maristela, eu sou tradutora. Eu só queria chamar a atenção do que a Maria de Lourdes falou sobre a substituição, né, das drogas por um outro ópio, talvez, né? Mas isso aparece no filme, acho que no momento em que ele vai para a montanha, ele está arrumando a mala, coloca a Bíblia na mala, e o amigo dele falou, agora você está viciado. Acho que houve uma substituição. Acho que ele chama a atenção, acho que o diretor dá esse toque sobre isso. Finalmente, né, você está viciado, né? Exato. Eu só queria dar... tem mais uma pessoa? Pode ser a última, porque aí eu vou passar a palavra para eles e a gente vai encerrar, tá bom? Você se apresenta, por favor. Sou a Marina Miranda, da Sociedade Brasileira também. Queria cumprimentar as colegas. O Naif foi maravilhoso, né? Foi um ótimo momento aqui para a gente pensar. E eu queria só dizer a minha visão do filme, né? Eu acho que a gente estava muito identificada com o personagem. Nós estávamos, no começo do filme, dentro do ônibus, junto com o menino, né? E o diretor faz a gente rezar muito. A gente reza junto, né? Você vai lendo as rezas e são repetitivas. E a gente sente essa coisa catequizante que vocês falaram, de uma forma assim viva, aqui como plateia. Agora, o tempo todo que eu assisti o filme, a gente conhece o Kahn, eu acho que ele não ia ser ingênuo de fazer uma propaganda da religião, nada disso. Eu vi diferente, eu vi uma grande ironia, sabe? Um lugar idealizado, como vocês falaram, com músicas maravilhosas, em ambientes lindíssimos, uma fotografia lindíssima, aquela montanha de neve maravilhosa. O próprio trabalho deles era num lugar bonito, um campo. E lá era uma grande família. Até parece, né, como vocês falaram muito bem, que os centros que a gente conhece, trabalhei também muitos anos na saúde mental do Estado, até parece que as nossas comunidades terapêuticas têm esse ambiente onde só vivem bons sentimentos. Não tem inveja entre eles, eles não brigam, eles são irmãos, meninos, irmãos mesmo, como eles mesmos se julgam, né? O Kahn está fazendo uma grande ironia, ele está mostrando um lugar completamente idealizado, poético, né? Onde, dentro daquela casa, só existe bons afetos. Não tem agressividade nem na hora que o Thomas entra naquele mini surto e agride, a gente fica crente que ele ia ser contido na briga. E ele é contido no amor. Não, meu irmão, calma, vamos... Entendeu? É tudo suave, é tudo completamente utópico, né? Então, eu acho que a mensagem é justamente essa. Eu acho que é uma crítica. O Cedric Kahn, aquele filme Tédio que você falou, é maravilhoso. Quer dizer, ele é um diretor que eu acho que está subclinicamente, da minha visão, né? Estou dando a minha contribuição aqui. Eu vi o tempo todo uma coisa só amorosa, onde só reina a paz e o amor e a solidariedade. E a busca do menino, que é de família, né? Acho muito importante a questão familiar. A religião dando o pai, a mãe, aquela madre, eu concordo com a Alan, né? Ela teve escuta para ele, uma escuta mais arqueológica, vamos chamar assim como a Síbel, né? E ele vai fazendo as mini-famílias dele, que a religião traz, a continência religiosa, que a Luciana falou no início, citando Freud, né? Enquanto são famílias próteses, né?
enquanto a família dele, que é aquele buraco, aquele grande buraco do histórico dele, que é de propósito, né? Que é para mostrar o grande vazio que tem o Thomas, e como ele estava buscando alucinadamente um pai. Aquele Pierre é pedra, né? Pedra, Pierre é pedra. Então, pessoas que possam ter uma função paterna, mesmo uma pessoa tão debilitada como era o Pierre. Para ele, era uma pedra, né? Para nós aqui, a gente fica conjecturando outra dinâmica mental, mas para o Thomas, ele foi achando pequenas famílias, e ele faz aquele final completamente idealizado do mocinho, da mocinha, juntos forever, né? E ele deixa assim, né? Quer dizer, ou não, mas ele não fala ou não. Ele deixa sempre a coisa amorosa, boa, idealizada para a gente. Eu acho que é a grande crítica, que a realidade é bem outra, né? Obrigada. Eu quero. Olha, eu não sei, ele pode ter feito uma ironia, como você falou. Eu conheço as comunidades terapêuticas e elas são assim. Elas não permitem a situação da agressão, elas fazem com que a agressão saia fora do circuito, os que agridem são afastados, dessa forma como ele foi afastado. 10 dias na solitária. 10 dias na solitária. E, de verdade, a coisa da frase aquilo que ele falava, para com essas frases pré-fabricadas, não sei se foi esse o termo que ele usou, são as frases, eu conheço as comunidades terapêuticas, muitas, tem as frases pré-fabricadas, porque Deus te ama, você tem que pedir perdão e não sei o quê. Eu concordo que a madre pegou o ponto dele. Agora, o que me irritou foi ela ter a liberdade de pegar o ponto dele com o tapa na cara. Por que ela não podia pegar o ponto dele como a menina pegou conversando com ele? A menina pegou o ponto dele também conversando com ele. Agora, ele, quando ficava puto e tentava agredir o outro, ele era contido, como se ele fosse louco. Ela podia dar o tapa na cara. Isso que eu achei que tinha uma coisa dissonante. Quer dizer, de verdade, qual que era a liberdade que ela tinha como madre de dar o tapa na cara? Se, porventura, ele desse um tapa na cara de alguém, ele era contido. Nesse sentido que a situação ficou... Não acho que ela não pegou o ponto. Ela pegou o ponto dele e ele chorou. Mas acho que a liberdade de dar o tapa na cara estava fora do contexto. Por quê que tinha que bater nele? Entendeu? Nesse sentido, eu não achei o tapa na cara tão psicanalítico assim. Eu achei que, de verdade, a menina pegou o ponto dele, conversou, fez ele voltar, entende? Atingiu ao coração dele de alguma maneira. Eu não consigo alcançar tudo o que você falou, talvez tenha uma ironia, mas as comunidades terapêuticas funcionam assim, nesse ambiente idealizado mesmo. Tem os maus tratos também, mas tudo é compreendido com amor. Tudo é compreendido com amor, como na religião. Ele se irritava lá, ele era contido. Ele era contido com força física, né? Então, não podia. Ele pode, porque ele pode. Todo mundo que não aceita Deus pode ir embora. Sempre pode. A Luciana não vai me convidar mais, porque eu vou discordar de todo mundo. Você será sempre nosso convidado. Discordar é muito salutar. Não. Senão você vai ficar tendo que abaixar a cabeça que nem o Tomás, não é? Não, eu acho, sobre a menina eu não estou enxergando direito, de gorro vermelho, eu acho, de fato, não tem uma solidez, porque ele é uma personalidade que está esfarelando, ele é um viciado em heroína, então ele está se constituindo ao longo desse processo. Acho que ele é instável, contraditório o tempo todo. Acho que, de fato, não existe uma solidez, por conta da situação física e mental. Acho que a solidez, ele vai construindo essa solidez ao longo do filme. E eu acho que o ápice é quando ele desiste de ir para o seminário e vai encontrar a menina que ele ama. Enfim, aí está se tornando um homem adulto, né?
Antes não tinha solidez. Sobre a religião, você falou de casaco cinza, eu acho. Eu acho que a religião é o veneno, mas é também o remédio. Eu acho que ela não é só prejudicial, porque senão esses métodos seriam todos... Se para você a fantasia faz sentido você enxergar em Deus, então beleza, você vai ser curado. Agora, se para você não faz sentido encontrar a sua fantasia em Deus, então não, você não vai ser curado por Deus. Você vai que eu acho que... Enfim, eu entendo, mas é que eu acho que tem um método ali que pode ser, se bem aproveitado, é tudo muito sistemático, eles têm horas para... É muito disciplinado, isso pode ser útil para uma pessoa... Enfim, Lourdinha pode dizer muito melhor do que eu, mas eu acho que, além da fé, da questão religiosa propriamente, acho que tem uma metodologia que pode ser útil para alguns casos, não para todos, mas para alguns. Eu realmente não acho que exista uma ironia, eu acho que é um retrato mais complexo. Primeiro, que ele não... o diretor não ilustra a nossa realidade, porque é um filme francês. A nossa realidade é diferente da realidade europeia. Então, de fato, não ilustra a nossa realidade. E segundo, que a gente precisa lembrar que um menino se matou, o Thomas brigou com esse menino que se matou 2 vezes, saiu na porrada com ele, arrancou a heroína que ele que ele ia usar junto com a menina. Tem os conflitos ali na mesa, quando eles obrigam ele a ir lá e pedir desculpas. Eu acho que a situação não é edulcorada. Eu acho que tem, talvez, enfim, o filme podia ser mais radical e mostrar mais gente se matando, enfim. Mas eu não acho mesmo que seja uma ironia e não acho que seja edulcorado. Eu acho que tem... E, de qualquer forma, a gente precisa lembrar o seguinte, não é um documentário, é um filme de ficção que permite que o diretor faça uso de alegorias. Não é um documentário sobre comunidades terapêuticas, não é um documentário sobre o catolicismo. Eu acho, na verdade, que é um filme, todos esses elementos são importantes, mas... eu vejo como um filme sobre a reinvenção de um adolescente que se torna um adulto. Eu acho que o filme, em última instância... Sim. E os padres franceses são mesmo. Não, eu sei. O que eu quero dizer é que... Não, o que eu... O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou especialista, a Lourdinha pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas, sim, mas o que eu suponho é que essas comunidades na Europa sejam menos precárias do que as do Brasil. Então, é esse o ponto. A última. Fala seu nome. Meu nome é Ariel. Olha, o Ariel vai ser o último a falar, daqui a gente termina. Por favor, Ariel. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para a doutora psicanalista, né, Maria de Lourdes, porque o que eu consegui absorver muito foi que essa instituição religiosa, ela tenta trazer, vamos dizer, algum tipo de cura, né? Seu quê? Não ouvi. Essa instituição tenta trazer alguma melhora para os pacientes, certo? Você falou uma coisa que me veio em mente sobre o PR, que tem muitos PRs, que são pessoas que seguem a religião, ficam presas na religião, né, achando que estão bem,
Mas eu gostaria de saber se você, como psicanalista, o Pierre realmente está se sentindo bem. Porque ele está preso em algo, mas, na realidade, como eu posso entender o que o jornalista disse, eu acredito que ele gostaria de ser, vamos dizer, ser padre, assim. Porque, querendo ou não, ele está preso em uma realidade, mas ele está se sentindo bem. Mas eu não sei se é algo só que ele está cobrindo como se fosse com um tapete, o que ele queria assim. Entendeu? Eu adoraria ter o Pierre no meu divã. Se ele pudesse sair da clínica e ir para uma análise, eu acho que seria bom. Não é uma garantia de que você vá para uma análise e se remexa nos seus fantasmas e que as coisas não fiquem perigosas também. Você tem que ter muita coragem, entendeu? Também de ir para uma análise. Não é? Então, eu diria, tem que ser com muito cuidado que você remexe nas coisas das pessoas. Porque eu poderia contar 900 circunstâncias que acontecem no meu consultório e que são bastante violentas também. Entende? E não são usuários de heroína, podem ser usuários até de maconha. E que são situações bem pesadas. Entendeu? Então, não, acho que a gente também tem que ficar com cuidado, porque fica como uma coisa assim só da heroína e tem... a questão não é a droga em si, é a pessoa. Depende de como a pessoa se coloca. Agora, eu acho que nós está todo mundo indo embora, estamos ficando só 2 aqui, eu posso dar um cartão meio e você pode ir para o meu divã também. Eu fiz a minha propaganda, agora foi bom, hein? Assim, a ética da psicanálise não permite que a gente diga para alguém o que é melhor para ele. Cada um escolhe o que acha que é melhor para si e aguenta o rojão. Não é? Não somos nós que vamos escolher para alguém o que é melhor para o outro, né? Porque senão a gente atuaria que nem o Ministério da Saúde, que diz que só tem um tipo de tratamento. Então, acho que essa é uma ética fundamental, é a coisa mais importante para nós, psicanalistas. Nós não dizemos para o outro como ele deve viver. Só queria encerrar assim, agradecer vocês. Você quer falar, Neif, ainda? Não? Agradecer a participação de todos, agradecer os debatedores, muito obrigada. No dia 13 de agosto, a gente continua debatendo religião. O filme é Espaço Além, Marina Abramovic no Brasil. E os debatedores serão o Silas Martí, da Folha, e o João Freise, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Obrigada, gente.